Olá, estamos de volta com o Senado agora. A navegação de cabotagem, aquela que ocorre dentro de um mesmo país, pode ser uma das soluções para o escoamento da produção no Brasil. É o que acredita o senador Wellington Fagundes, presidente da Frente Parlamentar Mista de Logística, de Transporte e de Armazenagem. A frente irá promover em agosto, no Senado, um workshop sobre o tema. Hoje nós temos uma costa, o Brasil tem uma costa de mais de 8.000 quilômetros e uma navegação de cabotagem extremamente ineficiente ou pouco utilizada. Quer dizer, isso também, só para se ter uma ideia, para você fazer um transporte hoje de Manaus até o Nordeste brasileiro é mais caro do que você transportar de Manaus lá para a Ásia. Por quê? Porque nós temos navios ultrapassados, então nós precisamos investir muito nisso e a cabotagem, sem dúvida nenhuma, pode ajudar muito na diminuição do custo do Brasil. O workshop será no dia 19 de agosto, às 9 da manhã. Foram convidados os ministros da Secretaria da Pesca, da Agricultura e dos Transportes. A federalização do ensino básico foi um dos projetos mais importantes aprovados pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte no primeiro semestre. Também foram realizadas audiências públicas com especialistas e autoridades das 3 áreas de atuação. Em abril, o ministro do Esporte apresentou os programas e obras que estão sendo realizados para investir na formação de atletas e na preparação para as Olimpíadas de 2016. Ele defendeu a elaboração de uma lei definitiva de incentivo ao esporte. O Seminário Internacional sobre Política do Livro, promovido pela comissão em junho, teve a presença do ministro da Cultura. Juca Ferreira falou da necessidade de melhorar os índices de leitura no Brasil e apoiou a regulamentação do setor. Se isso não for feito, haverá uma concorrência absolutamente desigual entre as grandes lojas de varejo e a internet, principalmente. E aí você quebra o comércio de livrarias e você permite que desapareça uma dimensão importante da vida das cidades, da qualidade de vida das pessoas, que é ter livraria nos vários bairros. Então, o mundo inteiro está caminhando para isso. Na ocasião, a senadora Fátima Bezerra defendeu o preço fixo para a venda de livros. O que nos move verdadeiramente ao tomar iniciativas como essa é ampliar o acesso ao livro e à leitura no nosso país. Nós não queremos as livrarias fechando no nosso país, nós queremos o contrário, nós queremos que mais livrarias abram as suas portas, nós queremos mais pontos de venda de livros pelo país afora. No primeiro aniversário do Plano Nacional de Educação, a comissão realizou uma audiência pública com o ministro Renato Giannini. Ele ressaltou que a maioria dos planos estaduais e municipais de educação já foram apresentados no prazo estabelecido por lei. A federalização do ensino básico, que tramitava na Casa desde 2008, foi aprovada em junho e encaminhada à Câmara dos Deputados. O texto autoriza a criação do Programa Federal de Educação Integral de Qualidade para Todos e a Carreira Nacional do Magistério da Educação de Base. Hoje, sendo nas mãos do município, os municípios são muito desiguais no Brasil. Então, a educação fica muito desigual. Quando for federal, fica igual. Além disso, vai melhorar, óbvio, porque o governo federal dispõe de recursos. O custo de cada aluno será R$10.000 por ano, para poder pagar R$10.000 por mês ao professor dessa nova carreira, que eu acho que é um salário que vai dar para atrair bons quadros. É um processo, 15, 20, 30 anos talvez para chegar ao Brasil inteiro, mas tem que começar. E hoje nós demos o primeiro passo. O caráter educacional e formativo da capoeira também foi aprovado de forma terminativa, juntamente com autorização de parcerias entre escolas e associações de praticantes. No dia da votação, o relator da matéria lembrou a história da capoeira, que é ao mesmo tempo luta, dança e música. É a alma negra do senador Otto Alencar. Profissional. Hoje a capoeira ela é muito usada também em vários centros que trabalham com pessoas com deficiência, para incluir essas pessoas
dentro do esporte, dentro da nossa sociedade, e serve também como uma forma de tratamento, e muitas dessas pessoas que praticam essa capoeira em várias APAES, Pestalozzi e outros centros como esse, têm melhorado muito a sua qualidade de vida. Intensos debates das relações do Brasil com outras nações e a aprovação de projetos que reforçam parcerias comerciais do país no exterior marcaram os trabalhos da Comissão de Relações Exteriores no primeiro semestre de 2015. Após meses de negociação com outros poderes e de debate no Senado, a Comissão de Relações Exteriores aprovou uma nova lei de migração para o país. A não criminalização dos imigrantes, o amplo acesso à justiça e o repúdio à xenofobia são alguns dos princípios que orientam a política recém-aprovada. Mas o principal ponto é a mudança de foco. Fica de lado a preocupação com a segurança nacional, prevista no atual Estatuto do Estrangeiro, e entra em cena a acolhida humanitária. O atual Estatuto dos Estrangeiros é uma lei de 1980, um período muito fechado da nossa história. Uma lei baseada em doutrinas como a doutrina de segurança nacional. Ou seja, o estrangeiro é visto mais como um intruso que tem deveres e tem imposições do que efetivamente um partícipe da construção histórica, da construção social do país, como é de fato a verdadeira história do Brasil, que é construída, forjada em migração. Hoje a política de vistos é uma política extremamente complexa e burocrática. Um exemplo, o nosso visto de turista não inclui o visto de negócios, como boa parte dos países o fazem. Não há possibilidade, por exemplo, de eu vir ao Brasil e procurar um emprego legalmente. Isso, evidentemente, induz a irregularidade. Pessoas não procuram o nosso país simplesmente por um desejo ou por um capricho. Procuram porque querem e desejam ter acesso e direito à prosperidade, a emprego, a trabalho, a vida, a felicidade, enfim. A lei, portanto, ela trata de todas essas questões e ela foca, sobretudo, na preocupação do acolhimento. Para expandir o leque de ação do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os senadores aprovaram a criação de 2 instrumentos: um fundo anticrise para socorrer países em caso de problemas financeiros e um banco de desenvolvimento próprio para financiar projetos de infraestrutura em nações emergentes. Do ponto de vista político, há um significado que é o esforço de romper, vamos dizer, com a hegemonia das principais instituições ocidentais no que diz respeito à arquitetura ou aos mecanismos de governança econômica. É uma tentativa justamente de diversificar esse universo e de ter instrumentos, ferramentas como um banco de desenvolvimento, mais voltados para as percepções, necessidades dos próprios países em desenvolvimento. Muito da cara que o BRICS virá a assumir no futuro vai derivar das suas políticas de empréstimo. Ao fazer um projeto de infraestrutura, que tipo de condicionalidades vão ser necessárias, quais vão ser os padrões que você vai exigir, serão os padrões brasileiros, chineses, indianos, você vai ter que discutir tudo isso. É uma proteção, especialmente para os BRICS, e, portanto, uma proposta sem mexer no orçamento e sem impacto fiscal, absolutamente procedente para, de certa maneira, em situações aí de emergência, os países que pertencem aos BRICS se protegerem de eventuais crises internacionais. A comissão votou ainda pela criação do Grupo Brasil-Peru, composto por membros do Congresso Nacional. O objetivo é fortalecer a cooperação entre os poderes legislativos dos 2 países. As nações sul-americanas já são parceiras em projetos de infraestrutura e integração energética. Os senadores também se dedicaram à realização de audiências públicas. A mais recente foi sobre as dificuldades que o Comando Militar da Amazônia enfrenta para controlar as fronteiras do Brasil.
Além da grande extensão do território e da carência de infraestrutura, grande parte da área abrange rios e lagoas, áreas de proteção ambiental e terras indígenas, onde não é permitido construir estradas ou postos de controle. Atualmente, o principal desafio é o combate do narcotráfico. O Brasil não é produtor ainda de cocaína, e depois eu vou voltar a comentar esse ainda, mas é corredor de passagem e é o segundo maior consumidor de coca do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. As nossas fronteiras terrestres, hoje, eu não diria humanamente impossível protegê-las, mas com esse CISFRON aí, acho que vai ser possível. Elas têm que ser protegidas de alguma forma, porque são muito vastas. Só o meu estado tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Bolívia. Já em reunião com o ministro do Desenvolvimento, o debate tratou de formas para ampliar as trocas com os Estados Unidos, principal destino dos manufaturados aqui produzidos. Para Armando Monteiro, a venda de bens de alto valor agregado deve orientar o comércio exterior brasileiro. Temos um grande desafio hoje no Brasil, que é de reorientar a nossa própria política comercial, não significando que não tenhamos ainda nas commodities um importantíssimo vetor de crescimento do comércio exterior. Mas, se não recuperarmos a nossa posição na área das manufaturas, nós vamos perder esse trem e aí sim nós teremos condenados a ter cada vez mais uma indústria menor no Brasil. A comissão também recebeu visitantes internacionais. As venezuelanas Lilian Tintori e Mitzi Capriles vieram ao Senado em busca de apoio para tentar libertar os políticos e esposos Leopoldo Lopes e Antônio Ledesma. Senadores presentes à audiência não apenas cobraram do governo brasileiro uma atitude mais dura de repúdio ao que vem ocorrendo no país vizinho, como viajaram à Venezuela para visitar líderes oposicionistas ao governo de Nicolás Maduro. Os senadores ainda fizeram uma série de sabatinas para confirmar a indicação de novos nomes para ocupar embaixadas brasileiras em diferentes lugares do mundo, como Moçambique, França, Angola e Estados Unidos. O Senado agora fica por aqui. A qualquer momento voltamos com outras informações. Até breve!